Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Eleições 2022, esse é o tema do programa de hoje. Estamos recebendo aqui o analista político, o melhor de Alagoas, sem dúvida alguma, também analista político do Cada Minuto, Marcelo Bastos. Professor Marcelo, primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu perguntaria, começando logo o nosso bate-papo, vamos falar um pouco da esfera a nível nacional. Lula já está ganho pelas pesquisas que a gente tanto vê, ou você acredita que não é desse jeito e a política, como você mesmo fala, é uma radiografia do momento? Eu quero agradecer mais uma vez aqui o Neto o convite para participar do programa Personalidades. Eu sempre digo, já tive por diversas vezes aqui no seu programa, que as eleições estão muito distantes, em outubro ainda desse ano, ainda vamos ter agora o dia 2 de abril, que muita coisa vai acontecer, como também vai vir as convenções. Ainda está muito distante, eu digo a você com toda sinceridade, as pesquisas, a fotografia do momento, a campanha ainda vai acontecer, vai vir uns debates, vai vir a campanha de rua, e tenha certeza que hoje está se caracterizando que vai ser uma eleição polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Eu acho muito improvável que a terceira via ela venha prosperar agora para o pleito presidencial de 2022. Você acredita que essa ausência de Luiz Inácio Lula da Silva nas ruas, como tanto se cobra, e o Bolsonaro já vai na contramão disso que eu estou dizendo, você acha que isso pode ser um agravante para o próprio candidato Lula? Eu acredito que não, porque as pesquisas hoje mostram ele na frente em relação ao atual presidente Jair Bolsonaro, apesar de que nessas últimas pesquisas, inclusive a de ontem, o Datafolha, ele teve uma queda e o Jair Bolsonaro teve um leve crescimento. E um dos grandes problemas que atrapalha o presidente Bolsonaro é a pandemia, que a gente está aí com a economia bastante prejudicada com o problema da pandemia. Agora veio a guerra, Ucrânia, Rússia, evidentemente isso afeta a economia mundial, a questão do petróleo, a questão do dólar, por aí vai. Então, isso prejudicou o governo Bolsonaro, não tem dúvida nenhuma. Mas, volto a repetir, vai ser uma eleição polarizada entre o ex-presidente Lula e o Jair Bolsonaro. Não acredito que a terceira via vá prosperar para o pleito de 2022. Professor, até que ponto essa discussão a nível nacional, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, pode afetar a eleição em Alagoas? Olha, a eleição de Alagoas ela vai ter dois momentos diferentes. O atual governador, junto com o seu pai, na linha de frente do Lula, podemos discutir a importância e o poder da família Calheiros aqui no processo eleitoral em Alagoas, como também o presidente da Câmara, que hoje é um dos homens mais importantes da política nacional, deve com certeza marchar com o Bolsonaro. Então vai ser um estado, apesar de pequeno eleitoralmente e economicamente em relação aos demais estados da federação, vai ser um estado onde que a grande imprensa nacional vai estar muito voltada porque tem Renan, é um político nacional, e que tem Arthur Lira. Então aqui vai ter uma influência muito grande, não só o Bolsonaro como o Lula, nesse pleito para o governo do estado. E aí, vindo aqui para o estado de Alagoas, vamos começar a bater aqui, explorar um pouco o nosso analista político, o deputado estadual. Nós temos hoje 27 deputados que vão cair agora, num futuro bem próximo, às ruas, atrás de voto. De que forma o senhor analisa a renovação da Casa de Tavares Bastos? A renovação, como eu sempre digo, ela vai ser muito pequena. Primeiro, quem tem mandato tem uma vantagem muito grande quem não tem mandato. Por exemplo, agora na ida desses parlamentares para o MDB, quem ali não tem mandato vai ter uma dificuldade. O Alexandre Ares, o Rafael Brito, o médico Zé Vanderlei, porque você não tem mandato, ele já tem uma base eleitoral, já tem um reduto eleitoral. Trabalho feito, Um trabalho já realizado. Então, é bom lembrar, se você pega todas as últimas eleições, que a renovação muitas vezes é muito pequena. E muitas vezes renova de filho para o pai, do pai para o filho, nas mesmas famílias. Mandato hereditário. Exatamente. Muda o nome da pessoa, mas não muda a família. Verdade. Então, a renovação na Câmara não é muito grande, como não foi agora na eleição de 2020, como também na eleição para deputado. Então, logicamente, sempre temos surpresas em cada eleição, mas nada que vá fazer grandes diferenças no formato desse atual quadro que tem na Assembleia. O senhor acredita que o fato de vários políticos de renome terem
já terminado o seu mandato, seus 8 anos, e vem aí com a força política, né, da região. O senhor acredita que isso, mesmo assim, né, não consiga dar uma renovada na Assembleia? Logicamente teremos nomes diferentes, mas não com grandes renovações como todo mundo imagina. Infelizmente, agora, logicamente, sem as coligações vai ficar mais difícil para os partidos pequenos para atingir o quociente eleitoral, né? Hoje você viu a dificuldade que foi nas eleições para vereador. Todos os que foram eleitos na eleição de 2016 não tiveram a mesma votação na eleição de 2020, porque não tínhamos mais coligação, foi uma eleição muito diferente. Na eleição de 2016 a gente tinha mais de 300 candidatos a vereador em Maceió. Pelo fato de não ter coligação da eleição de 2020, dobramos para mais de 600, então a gente diluiu, por isso que a votação, quem teve 8, caiu para 4, caiu para 5. Na última passagem do professor aqui, pessoal, ele fez uma bela explanação no que mudou no tocante à questão da reforma eleitoral. Eu queria até aproveitar mais uma vez, professor, se é possível, já que estamos, né, já no pleito, daqui a 6, 7 meses, teremos o pleito de 2022, quais são as grandes mudanças, e até para explicar para o pessoal de casa por que esse corre-corre para um lado, para o outro, para o PSDB, para o MDB. Explica um pouco para a gente por que esse corre-corre. Primeiro que não tem coligação. Então, antigamente a coligação é um partido temporário para aquela eleição. Logicamente, para preservar os partidos pequenos, foi criada agora na reforma eleitoral a federação partidária, que 2, 3 partidos podem se unir durante 4 anos, né, a nível de nacional até a eleição estadual, para que eles possam somar como se fosse uma coligação. Porque uma coligação era uma coisa daquela eleição, a federação não, é uma coisa que ele tem que passar 4 anos juntos. Não vai vingar muito a federação para esse pleito agora de 2022. Então os partidos não podem se coligar. Então vai ficar mais difícil. Por exemplo, na eleição de 2018, para um partido ter, além de ter a coligação, ele podia lançar 42 candidatos para disputar o pleito para deputado estadual. Agora, pela nova reforma, ele pode ter 27, que é o número de vagas, mais um. Então, diminuiu a quantidade de candidatos que são lançados pelo partido e eles não podem mais se coligar. Então, para um partido atingir, para eleger um deputado estadual, ele tem que ter 56 mil votos. Para a federal, 170 mil votos. Então, fica muito difícil. Então, poucos partidos vão conseguir isso. Uma sorte que vão ter os partidos é a sobra de vagas. Ora, para deputado federal, 170 mil votos para eleger o primeiro. Mas se um partido atingir 80% dos 170 mil, isso representa 135 mil votos. E para que esse partido eleja esse candidato tem que ter 20% desse total de 170 mil, teria que ter 36 mil votos. Ele tem que ter o complemento para chegar... É disso que está apostando, por exemplo, o deputado Paulão. Porque ele está muito isolado. No PT ele tem que arranjar 9 companheiros que formam a chapa dele, que são um total de 10, para poder chegar na sobra de vaga, porque 170 mil eu não acredito que o PT aqui em Alagoas consiga. Principalmente no momento que o PT está, nessa evolução de Lula, de Bolsonaro, certamente eu acredito que o senhor tem razão. E aí a gente vai pontuar algumas situações aqui no nosso dia a dia da política alagoana, de que forma o professor enxerga a saída, né, de um escudeiro do governo Renan Filho, uma pessoa que tem uma credibilidade imensa, foi do Ministério Público, né, foi candidato à Prefeitura Municipal de Maceió, numa campanha belíssima, a gente não pode deixar de ter, não se deu muito bem, mas imediatamente assume aquilo que ele fez também, tá, com muita responsabilidade, que é a Secretaria de Segurança Pública, e de repente ele vai assumir um partido ofertado por Arthur Lira. De que forma o nosso cientista político aqui do nosso programa enxerga esse comportamento, e se para o Alfredo Gaspar de Mendonça, essa atitude lá na frente ela vai ser benéfica? Veja bem, o Alfredo passou esse tempo inteiro, né? Ele criou essa visibilidade, lógico que inicialmente do Ministério Público, mas foi a oportunidade que o governador deu a ele por 2 vezes, quando ele foi secretário de Segurança naquele primeiro momento, que ele ficou impedido pela questão legal, que ele não podia estar no Ministério Público e ser secretário de Segurança, mas fez um bom trabalho naquele momento. Foi candidato a prefeito em 2020, foi ao segundo turno, com a belíssima votação, como você colocou. Foi chamado mais uma vez pelo governador e assumiu praticamente um ano, né, mais visibilidade. Então, hoje, em todas as pesquisas que eu tenho acesso, inclusive agora uma última que nós fizemos para consumo interno, ele tem uma grande performance em Maceió. Eu acho que é um fortíssimo candidato
uma das vagas, das 9 vagas para deputado federal, Alfredo. Não seja surpresa, ele ser um dos mais votados, né? Agora, evidentemente, quando ele deixa o MDB, é porque lá a situação é complicada, né? Hoje, praticamente, lá no MDB só tem o Rinaldinho. Se ventila a possibilidade do Sérgio Toledo ir para lá, que foi um deputado de 90 mil votos. Um deputado, né? Muito respeitado, por sinal, o próprio Rinaldinho teve 70, é hoje o líder do MDB nacional, então deve aumentar a sua votação. Então ficaria difícil para o Alfredo conseguir êxito naquela legenda. Então, principalmente buscou, dentro daquilo que você falou quase agora, exatamente, sem mandato. Exatamente, ele está concorrendo com um candidato que tem mandato. Então ele está buscando um partido que seja mais fácil ele atingir seus objetivos. Então, isso é normal na política. E aí você acha que esse comportamento não pode ser negativo para ele no tocante à eleição, quando realmente começar? E outra pergunta também que eu não posso deixar de fazer. Alfredo Gaspar, de repente, pode ser a arma secreta de Arthur Lira para o governo do Estado? Eu acho improvável que isso aconteça, porque se ele fosse candidato ao governo, ao lado do Arthur, vai de encontro nos 8 anos que ele praticamente esteve ao lado do governador e foi fiel, escudeiro do governador. Então ele agora vai ser candidato, fazer a oposição ao governo que ele faz parte. Eu não acredito. Até ele mesmo sendo candidato a deputado federal, sem estar ao lado do governador, eu acho que não é uma coisa interessante para o Alfredo. Apesar de que uma eleição proporcional passa um pouco despercebido das grandes questões, né? Quando o João Lira foi candidato a deputado federal, passou despercebido e foi mais votado com 112 mil votos na primeira eleição dele. Quando ele foi ao governo do Estado, aí volta à tônica várias questões para desgastar o João Lira. Uma eleição majoritária é uma coisa, eleição proporcional é outra completamente diferente. Bate-papo maravilhoso, eleições de 2022, esse é o nosso tema do programa de hoje. Vamos tomar um café? Pessoal, a gente vai tomar um belíssimo café aqui do Hotel Tambaqui, a gente volta já. Você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Tudo pra sua reforma e construção. Tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções. Televendas, loja, site ou app, tanto faz. Conectados pra sua casa ficar demais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Pode contar com a Carajás. Estamos de volta com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer de receber o analista político do Cada Minuto, professor Marcelo Bastos. Antes do intervalo, nós estávamos falando do Alfredo Gaspar, que deixa o governo do Estado e vai assumir, no caso, o União Brasil do Arthur Lira, mas tão quanto o Alfredo, existiram várias mudanças. O MDB, por exemplo, ele teve, como eu anotei aqui, até para discutir com o nosso analista, ele teve praticamente 15 filiações agora, semana passada, e filiações que realmente chamaram a atenção, que de nossa parte, antes do intervalo, a gente até estávamos falando sobre isso. Mas isso mostra também a força do MDB, do governador Renan Filho e do pai dele. Por exemplo, eu vou passar aqui um bizu aqui para você, para a gente discutir pontualmente essas modificações. Nós tivemos, no caso, alguns deputados que migraram para o MDB. Pelo União Brasil, Marcelo Vitor e Bruno Toledo. Eram do União Brasil, foram para o MDB. PSDB, Dudu Ronalça e Cibele Moura. PSD, Gilvan Barros e Ivan Beltrão. PSC, Fátima Canuto. PP, Léo Loureiro. PRTB, Jairzinho Lira e Flávia Cavalcante. E PDT, Inácio Loyola. Esses deputados, eles migraram, no caso, para o MDB. Já estavam no MDB Galba Novaes, Olavo Calheiros, Paulo Dantas, Ricardo Nezinho, Breno Albuquerque. Eu perguntaria, professor,
o fato do MDB adquirir todo esse potencial de deputados, né, para uma nova composição, né, um novo pleito eleitoral, isso é a certeza de quem ele lançar para governo já está eleito? Jamais. Veja bem, primeiro, essa migração que teve de 14, 15 deputados para o MDB foi um fato que você sabe muito bem, lembrar, que o União Brasil, que é a junção do PSL com os democratas, seria comandada aqui em Alagoas por quem? Pelo Marcelo Vitor, o presidente da Assembleia. Porém, o Marcelo Vitor, né, que é historicamente aliado ao Arthur Lira, né, se aproxima mais do governador Renan Filho, da família Calheiros, que é um arqui-inimigo do Arthur Lira, presidente da Câmara, evidentemente. E nessa composição, que o Paulo Dantas deve ser o novo governador tampão, e consequentemente o vice dele vai ser indicado pelo Renan Filho, o Arthur Lira não teria espaço nesse processo. Então houve aí uma fissura, houve uma racha entre o Arthur e o Marcelo Vitor na quebra de braço. Nacionalmente, o Arthur tem uma força muito grande, conseguiu o domínio, o comando do partido do União Brasil, tirou esse comando do Marcelo Vitor, porque todo esse pessoal ia migrar para o União Brasil, que era o partido que ia ser comandado pelo Marcelo Vitor. Então, como o Marcelo Vitor não teve mais espaço no União Brasil, ele aumentou a aliança com os Calheiros e foi todo o grupo dele, logicamente, para o MDB. Então, isso foi por isso que eles foram para o MDB. Porque se isso não tivesse acontecido, esse racha do Arthur, que ele tomou o comando do partido do União Brasil, do Marcelo Vitor, com certeza todos eles iam migrar para onde o Marcelo Vitor seria o presidente da União Brasil. Mas aqui de cara já se nota que a aprovação para que Paulo Dantas assuma, né, como tampão, isso aí já é 100% consolidado. Eu acredito que não tem nenhuma dúvida, são 27 deputados, basta ele ter 14 para que ele possa ser o governador por 8 meses de Alagoas, e é candidato à reeleição, logicamente apoiado pelo governador atual, que deve ser candidato ao Senado, né, deve sair na próxima semana e deixar o cargo. O presidente do tribunal passa 30 dias organizando para que tenha a eleição no processo direto lá na Assembleia, que o Paulo Dantas é o candidato. Ninguém sabe quem é que vai ser o vice, quer queira ou quer não, apesar de todas as pesquisas, o deputado Paulo Dantas ainda não está bem situado, mas a gente não pode desconsiderar que quando ele virar governador, está com a máquina do Estado e com esse apoio considerado de forças políticas do Estado, ele vai ser um candidato competitivo para o pleito de 2022. Eu já ia perguntar isso, o professor. Você sempre fala aqui no nosso programa que a política é a radiografia do momento. A pesquisa, né? A fotografia. A fotografia do momento. Eu acho bárbaro esse seu comentário. O cenário que nós vivenciamos no programa de hoje, que você está assistindo com a gente, é um cenário onde o Paulo Dantas renasce, principalmente para uma campanha majoritária, né? Ele é deputado estadual. Concomitante a isso, você já começa a enxergar no retrovisor e já passando nas pesquisas Rui Palmeira, né? Já liderando nessas duas últimas pesquisas, né? O pleito de 2022. Com essa revoada, como diria, né, desses deputados para o MDB, e aí quando o Renan Filho, no caso, largar a caneta e o Paulo Dantas pegar, e com o seu jeito de administrar, porque quer queira, quer não, são 6 meses, mas nasce um novo governo, não deixa de ser. Você acredita que o Paulo Dantas, colocando a aeronave na cabeceira da pista, com esses pilotos aqui, você acredita que essa candidatura ela possa crescer aqui em Alagoas? Não, eu tenho certeza que qualquer governador com mandato, com a máquina do Estado, ele é um candidato em potencial e é competitivo. Agora, veja bem, você me perguntou antes, eu não respondi, se com esse monte de deputado apoiando ele, isso faz ele ser vitorioso? É a certeza da vitória, né? Necessariamente não. Eu vou dar um exemplo. Em 92, quando o Ronaldo Lessa se elegeu prefeito de Maceió, os 21 vereadores que foram eleitos, nenhum apoiaram o Ronaldo Lessa. Então o Ronaldo Lessa foi eleito prefeito de Maceió em 92 sem ter um vereador que foi eleito. Então não quer dizer que o fato de eu ter vários deputados me apoiando vai fazer o seu vitorioso, né? É bom lembrar, como você bem lembrou, que a pesquisa, a fotografia do momento, que ele está muito distante dos que estão na frente, do Rui Palmeira, do Rodrigo Cunha. E tem um fator aí que não está sendo colocado, que é muito provável que ele não seja candidato, mas o atual prefeito de Maceió, que hoje tem mais de 70% da aprovação do eleitorado de Maceió na sua gestão, for candidato, não vou dizer que é imbatível, que em política não existe a palavra imbatível,
é um candidato fortíssimo para ganhar essa eleição sem grandes dificuldades. Então, o que todo mundo está torcendo, Rui Palmeira, Rodrigo Cunha, o próprio Antônio Albuquerque, o próprio Paulo Dantas, é que o prefeito de Maceió não sai candidato, porque vai ficar uma eleição mais ou menos igual. Apesar de que tanto o Rui como o Rodrigo têm uma situação bem mais confortável do que o deputado estadual Paulo Dantas. A ida da deputada federal Tereza Nelma e sua filha Teca Nelma para o PSD, desculpa, aqui do Rui Palmeira, isso retrata que, em detrimento à pesquisa do momento, como a gente sempre conversa, esse pessoal também, do mesmo jeito que o MDB está recebendo a sua carga, né, de pessoas querendo colaborar, o Rui Palmeira também o recebe? Eu ainda digo a você o seguinte, que até o dia 2, mesmo que alguém se filiou hoje, pode até o dia 2 mudar. Né? Porque a Tereza Nelma está indo para o PSD e os candidatos que estão lá migrando não têm mandato, a maioria deles. E, como eu disse, para fazer um federal, no mínimo tem que ter 135 mil para brigar por sobra de vagas. A deputada federal, na eleição que ela foi eleita, que foram 4 eleitos na coligação dela, em 2018, ela foi a 4ª colocada com 45 mil votos, sem ser uma grande votação. Então, se ela repetir a votação que ela teve, vamos colocar 50 mil, ela vai ter grandes dificuldades para se eleger lá no PSD. Não é uma situação confortável. Hoje, uma situação confortável para se eleger deputado federal é o Arthur Lira, é o Sérgio Toledo, né? É o Nivaldo Albuquerque, porque teve o próprio Alfredo, né? Teve Alfredo 84 mil votos na eleição passada. Eles têm um partido que vai fazer uma situação que vai dar possibilidade dele ser reeleito. Então, o Isnaldinho Bulhões, porque hoje ele é líder nacional do MDB e é interesse nacional da executiva que ele seja eleito, é o candidato dos Calheiros, tem a prefeitura de Santana do Ipanema, que é a irmã dele, então esse é forte candidato. Eu guardei aqui. Tem o Max Beltrão, teve 140 mil votos na eleição passada, não vai repetir a mesma votação, mas eu acredito que o Marcos emplaque de novo, renova o mandato. Até porque perdeu alguns municípios que davam sustentabilidade. Perdeu Penedo, perdeu Cururipe, né? Perdeu aqui Jiquiá da Praia, do nosso amigo César Felizardo, que acabou de conversar com a gente. Eu fiz aqui, professor, também uma anotação interessante para a gente fazer uma análise, o pessoal de casa que gosta do assunto, né? Alguns deputados federais, e a gente pode fazer uma análise aqui dentro do que eu anotei, né? Porque eu digo sempre, tem muita gente boa para pouco cargo. Então nós temos vagas. Aliás, para poucas vagas. Então nós temos hoje como deputado federal Sérgio Toledo, esse certamente, como a gente falou, renova, votos, né? Renova muito tranquilo. Difícil não renovar o mandato. Arthur Lira vai ser o mais votado. Mais votado. Pedro Vilela, ele entrou como suplente do JHC. Como é que você analisa? Pedro Vilela, lembrando, na eleição de 2014, ele teve 110 mil votos, foi um dos mais votados, mas é bom lembrar que a cooperativa dos usineiros estava em vento em popa, que ele foi apoiado pela cooperativa dos usineiros. O Theo era governador. E o tio dele era governador do Estado. Né? A situação é bem diferente da eleição de 2018, que a cooperativa praticamente não existia mais. Verdade. E o Theo Vilela, o tio dele não era governador. Ele de 110 caiu para 37 mil votos. Hoje ele é deputado federal porque ele era o primeiro suplente na vaga do JHC. Uma situação difícil de renovar o mandato. Isnaldo Bulhões. Eu acredito que vai ser eleito. Não só porque é o candidato oficial do MDB, é o candidato dos Calheiros, é o candidato nacional do MDB e vai ter recursos para usar na campanha. Max Beltrão. Não vai ter a mesma votação da eleição passada, que teve 140 mil votos. Ele tinha saído de ser ministro, tinha várias cidades do interior, como você colocou, Penedo, Cururipe, toda aquela região sul que o apoiava. Vai ter dificuldade, o primo dele, o Márcio, deve ser candidato. Não deve repetir a mesma votação, mas ele renova. A briga vai ser boa, mas ele renova o mandato. Nivaldo Albuquerque. O pai dele é um profissional da política, tem 7 mandatos de deputado, tem vários prefeitos no interior, né? Sempre foi um dos mais votados deputados, por 2 vezes foi o mais deputado estadual mais votado do Antônio Albuquerque. O filho dele saiu de uma eleição de primeiro suplente de 60 mil votos para 84 mil votos. É um forte candidato, acredito que vai chegar lá também. Paulão. É uma situação difícil, porque na eleição passada o Paulão estava na coligação do MDB. Ele ajudou até ele. Ele teve 60 mil votos, né? Foi o 5º dos 5, né? O primeiro suplente foi o Ronaldo Lessa, teve uma certa dificuldade, mas ficou entre os 5. Deve ter uma votação maior do que a eleição passada, porque vai ter o Lula e isso vai influenciar na eleição do Paulão. Mas o fato de não ter mais coligação e o PT está só, ele poderá chegar lá. Acho muito difícil,
mas se chegar com sobra de vagas. Um candidato interessante, não aparece tanto, mas tem uma votação extremamente expressiva. Não sei como é que vai ser esse ano, Severino Pessoa. Situação muito difícil. Na eleição passada, foi o terceiro colocado dos 4 lá da coligação do Arthur com o JHC, né, teve 70 mil votos, né, ele é lá de Arapiraca. Ele vai ter que ter uma estrutura muito maior de campanha para poder renovar o mandato. Foi um deputado assim que muito pouco apareceu, é uma situação complicada. E se o filho do Luciano, que é de Arapiraca também, que pôs de Arapiraca, Daniel Barricha, for candidato a federal, dificulta a situação do Severino Pessoa. Tereza Nelma, como você Uma mesmo situação falou. difícil, né, pela votação que ela teve na eleição passada. No PSD não vai ficar fácil, vai brigar, mas é uma situação difícil. E aí, pessoal, desses 9, no caso, a gente pode também colocar um tempero aqui. Alfredo Gaspar Dos nomes vai brigar aqui? Dos nomes que a gente tem, que não tem mandato, o nome mais forte hoje, a menos que ele tenha um acidente de percurso, é Alfredo Gaspar. E aí, Alfredo Gaspar, você foi muito feliz. Márcio Beltrão também é uma briga boa aqui. Márcio Beltrão foi um prefeito por, se não me engano, 3 mandatos em Penedo. Reelegeu o Ronaldo Lopes, que era o vice dele, com a votação excelente. O Ronaldo esteve lá em Penedo. Tem o irmão hoje, prefeito de Cururipe. Né? Teve visibilidade aí no governo do Renan, porque foi secretário agora nessa última gestão do Renan Filho. É um candidato forte, não vai ser fácil para o Márcio. Depende também qual partido que ele estiver filiado. Pronto, esse é deputado federal, a análise que nós fizemos. Rapidamente, estamos praticamente encerrando aqui, a nossa assessoria já deu o toquezinho aqui para a gente. Senado, acredito que Renan Filho, consolidado, a última pesquisa deu 50-17. O senhor acredita que até outubro isso pode ser revertido com a sua ausência do governo? Hoje o Renan Filho, o atual governador, que foi um grande tocador de obra nesse estado. Né? Incontestável. Ninguém pode discutir, mesmo verdade. A oposição não pode questionar o grande governo que foi do Renan Filho. Hoje ele é o franco favorito, mas ainda tem muita coisa para acontecer até as eleições. Né? Pode surgir um fato novo, um candidato novo, né, que venha mudar esse quadro. Eu não acredito. Todos os candidatos aí têm uma situação muito diferente. A diferença dele por demais é grande. Agora, aqui em Maceió, se o Fábio Costa, o delegado Fábio Costa, for candidato mesmo, ele vai ser uma surpresa em Maceió. Porque os Calheiros têm uma dificuldade em Maceió, mas como 70% do eleitorado é do interior e a ampla maioria dos prefeitos está com o governador, eu acho improvável que ele não consiga se eleger senador agora em 2022. Depois do dia 2, vamos esperar um pouquinho para que você possa retornar aqui e conversar novamente com a gente. Algo que o senhor gostaria de falar? Acho que, de uma forma geral, nós tocamos vários pontos, não só a questão da conjuntura nacional, a questão local. Fico sempre a seu dispor para uma outra oportunidade estar aqui no programa Personalidades, para a gente estar atualizando e cada pesquisa que vem, cada vez mais se aproxima das eleições, o quadro vai ficando mais definido. Eu quero que o senhor saiba, e eu vou falar em nome de todos nós aqui que fazemos o programa, que é um grande prazer quando o senhor vem aqui no programa. Pode ter certeza. Eu tenho um carinho muito grande pelo seu trabalho, pela sua pessoa, e faça sempre daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna, professor. Eu só tenho a agradecer o espaço mais uma vez. Eu sou histórico aqui nesse programa Seu Neto e sempre estou à sua disposição para a gente trocar ideias e falar um pouco da política, que é importante, que é ela quem faz o mundo girar. Parabéns. É isso aí, pessoal. Recebemos no programa de hoje o analista político Marcelo Bastos, que veio aqui passar um pouco dessa experiência. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, Hotel Tambaqui. Se você vai receber algum parente, algum amigo, sem dúvida, indica aqui o Hotel Tambaqui, junta a sua família com a família Tambaqui. Se você vai construir ou reformar, não esqueça, gente, o melhor lugar de Alagoas é a Carajás. Vai na Carajás, que eu não tenho dúvida que o seu sonho vai se tornar realidade. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @programa de personalidade, aí embaixo, tá? Como também, maior portal de comunicação do estado de Alagoas, @Cada Minuto, portal Cada Minuto. Então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo jeito, novo conceito de fazer comunicação em Alagoas. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Marcial Rufino e Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu!